boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública de quarta-feira. Essa tarde, o nosso tema é Judas Iscariotes. Hoje é um tema que acho que vai sair daqui todo mundo mudando seu pensamento, suas ideias de Judas. Tudo aquela ideia que tem, né, de Judas vai ser mudada hoje. Então, hoje é um dia especial para refletir, né? Alguém pela primeira vez na casa? Seja bem-vinda. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Meu nome é Cláudia, tá? Então, a gente está em abril, dia 11 de abril, o ano voando, como sempre, na estação outono, uma estação para a gente renovar nossas esperanças. Alguns avisos aqui. Para quem não conhece, não faz o Evangelho no Lar, aqui nós temos uma cartilha com as orientações. Então, quem não faz, vamos começar a fazer, porque é muito bom. É uma luz para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos familiares e amigos. Então, quem estiver interessado, no final da reunião é só me procurar. Eu sempre gosto de dar uma boa notícia, de procurar uma boa notícia, porque a gente vive nesse mundo de tanta correria, de tanta notícia ruim, né? Claro, tem as notícias boas, mas as notícias ruins se propagam mais, porque os meios de comunicação gostam mais disso. Mas hoje acabou que eu não trouxe. Mas eu trouxe um texto, que eu acho que é um texto, né? São umas 3 frases que eu acho que a gente pode colocar no nosso dia a dia e vai fazer a diferença para a gente. Porque são coisas simples que a gente pode mudar. E mudando isso, eu acredito que a gente muda toda a nossa perspectiva, todo aquele nosso olhar para o outro e para a gente. Então, que estejamos presentes em memórias alheias. Olha que coisa bonita, né? Você está presente na memória de alguém, você ser lembrado por uma coisa boa. Que alguém já distante lembre do nosso sorriso e se sinta acolhido. O sorriso é tão importante. Quando a gente passa na rua, alguém que a gente nem conhece dá um bom dia. E aquele sorriso faz o nosso dia diferente. Dá essa sensação de acolhimento. Não é isso que a gente busca aqui na casa de Miguel, o acolhimento? Quando a gente vem, a gente senta aqui e a gente tem essa energia de amor, de paz. Aí a gente senta ao lado de alguém, aí a gente conversa, a gente dá um sorriso, a gente conta a nossa história. Que o nosso bem faça bem ao outro. Só a gente não fazer o mal. E a gente pode fazer qualquer coisinha que a gente já está fazendo bem. É para um familiar, é para um vizinho, é para um estranho na rua também. Que sejamos o amor que alguém nunca esqueceu. Aquela lembrança boa. E sejamos hoje e sempre uma coisa boa que mora dentro de cada um que passou por nós. Então essas frases de hoje é a boa notícia para a gente poder começar a praticar, para a gente colocar, porque a gente não pode ficar só lendo os livros. A gente tem que praticar. O que Jesus fez? O que a gente tem assim, que a gente guarda, né, da lembrança de Jesus? São as atitudes de Jesus, os exemplos de Jesus, que nos marcaram
e marcam até hoje. Então, vamos aproveitar hoje essa oportunidade que nós temos. Vamos aproveitar esse clima e vamos para a nossa página inicial. A página inicial hoje é do livro Pão Nosso, Emmanuel Chico Xavier, Ansiedades. Vamos prestar atenção, vamos nos harmonizando, acalmando nossos pensamentos, nossas emoções, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, opondo-se às inquietações angustiosas. Falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desespero sem inibição. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Inevitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa, em positivo da lei, a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvintes, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Bela página, né? Nesse mundo de tantas pessoas ansiosas que nós vivemos atualmente. Então vamos agora fechar nossos olhos, agradecer esse momento, essa paz, essa harmonia. Obrigado, Jesus, Mestre amado, companheiro de todas as horas, está sempre conosco, nos fortalecendo da nossa fé, nos dando coragem, enxugando as nossas lágrimas, estejando com as nossas alegrias, nos amparando sempre. Mestre amado, hoje nos encontramos todos aqui, sedentos do seu amor, das suas palavras, dos seus exemplos. Mas aqui estamos para refletir, para aprender e para, acima de tudo, colocar em ação tudo aquilo que precisamos para a nossa mudança, para o nosso crescimento espiritual. O caminho não é fácil, o caminho é trabalhoso.
sempre acompanhados pela sua presença. Agradecemos a espiritualidade da Casa de Miguel, que prepara todo esse ambiente, que nos acolhe, para que possamos nos harmonizar, nos equilibrar. E que a nossa irmã Marcia seja incluída. Ela que preparou esse estudo, por favor, para que possamos refletir. E assim, gratos, pedimos permissão para dar como iniciada a reunião pública de quinta-feira. Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus. Boa tarde a todos, muito boa tarde novamente, né? Sejam todos bem-vindos, que bom que estamos aqui juntinhos, para a gente conversar mais um pouquinho, né? E hoje a gente trouxe um assunto bem conhecido por nós, né? De uma personalidade bem conhecida por nós, de uma forma trágica e negativa, né? Que a história sempre traçou, é sobre o Judas Iscariote, um dos 12 apóstolos do Cristo. Eu estou aqui Iscariote porque tinha outros Judas que eram o Tadeu, mas a gente vai falar do Judas Iscariote. Ele, escolhido por Jesus para ser um dos 12, ele era comerciante. Ele comprava e vendia coisas, mercadorias, né? E conforme nos conta Humberto de Campos, no livro Luz Acima, ele diz que Judas era um cara até amoroso, mas ele era muito inquieto, trazia muitos conflitos. Então ele, a princípio, quando ele conheceu Jesus, ele se apaixonou pelas ideias do Cristo, as ideias socialistas, né? Para ele aquilo tudo era revolucionário, era louco, era bonito. Então ele tratou logo de ter uma visão financeira. Alguém precisava organizar o caixinha dos 12 apóstolos, né? Porque eles andavam para lá, para cá, para lá. Tinha que se alimentar, tinha que parar. Então ele começou a organizar esse caixa, a primeira bolsa de fundos, né, da comunhão apostólica. Mas o Humberto de Campos diz que apesar dele ouvir, né, todos os ensinamentos do mestre, ele não era muito simpático. Muito de fazer amizade, de ganhar simpatias. E aí ele sempre tinha uma observação menos feliz para as pessoas que doavam. Muitas pessoas doavam, né? Aliás, o caixinha era feito de doações, né? As pessoas doavam o dinheiro pela causa, né? Pelas ideias, para o grupo, para Jesus. Então, sempre que alguém doava, se essa pessoa tivesse muito dinheiro, Judas sempre fazia uma observação, né? Poxa, tem tanto dinheiro, só doa isso. Isso nos lembra quem? Nós mesmos, né? Fulano tem tanto, mora não sei aonde, não sei nem, só faz isso, só dá isso, só contribui com isso. Ele sempre tinha uma observação menos cristã para dar para a pessoa. E era cheio de conflitos e revoltas assim internas. Então, hoje a gente quer trazer para vocês todo o conteúdo quem me dera, um pouquinho do
o que a literatura espírita traz para a gente sobre esse espírito, sobre o que ele pensou, desejou, intentou, quais foram as intenções dele, o que aconteceu. E só a literatura espírita traz isso, né, gente? Isso é lindo da literatura espírita, porque a história nos conta aquilo que ela pode comprovar, né? Através de documentos, de achados arqueológicos. Mas a literatura espírita nos traz o pós-vida. O que acontece do lado de lá, né? Como o espírito fica, o que ele pensa, quem ajuda, se ele melhora, se ele não melhora. Então isso tudo é muito rico. Então, disso tudo que a gente quer trazer para vocês aqui, a gente não quer formar a opinião de ninguém. Mas a gente quer contribuir para uma reflexão de que se realmente Judas foi o traidor, ou se ele foi traído. Como é o olhar que a gente tem que ter com esse espírito? O que ele passou? Como ele está hoje? Como está hoje Judas? Então eu vou começar a relatar aqui um diálogo que está no outro livro de Humberto de Campos, está no livro Crônicas de Além Túmulo. Crônicas de Além Túmulo, psicografia de Chico. Eu vou começar a relatar. Isso aqui foi uma conversa que Humberto de Campos, espírito, teve com Judas, espírito. Preste atenção, porque no meio da conversa eu vou parar e vou fazer uma outra conversa, depois a gente volta e no final a gente junta tudo, vai dar tudo certo. Confio? Humberto de Campos, desencarnado, estava visitando a Cidade Santa, Jerusalém. E ele passou por Jerusalém, acompanhado de um outro espírito, e viu um vulto de um homem sentado às margens do Rio Jordão, apreciando ali a paisagem. Isso aqui é uma figura adaptada, tá, gente? Então, só para a gente viajar na história, né? Ele viu um espírito sentado numa pedra perto do Rio Jordão, olhando a paisagem. E aí o espírito que estava com Humberto de Campos falou assim para ele: você sabe quem é aquele espírito? É Judas. E o Humberto de Campos falou: Judas, é mesmo? E o espírito falou: sim. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor. Que período é esse? A Páscoa, né? Nesse período, Judas costuma vir à terra e fica ali relembrando o que ele viveu, o que ele ouviu. Aliás, os espíritos fazem isso, né? Voltam aos lugares onde viveram, onde marcou muito a existência deles, eles voltam lá para refletir, para pensar. E aí, Humberto de Campos, que era jornalista, escritor, né? Ele disse que se sentiu atraído magneticamente por aquela figura de homem. Então ele foi até lá e chegou perto dele, né? E falou: o senhor é o Judas? O senhor é mesmo de fato o Judas? Ele falou: sou. E Humberto de Campos perguntou: é verdade tudo quanto falam, tudo quanto as escrituras falam de você? E Judas falou assim: em parte. Em parte. O que escreveram, os escribas não atenderam às questões políticas da época. Eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Mais acima dos corações eu via a política. Jesus, com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder. Isso é Judas falando. Então, eu planejei uma revolta
surda, como se projeta hoje na Terra a queda de um chefe de Estado. Eu arranjaria colaboradores para uma obra enérgica. E aí a gente dá uma paradinha. O que Judas está falando? Judas se apaixonou pelas ideias de Jesus. Judas amava Jesus. Ficou com ele 3 anos no ministério do Cristo. Mas ele achava que Jesus era muito manso, muito pacífico, muito amoroso. Jesus falava para quem? Para os pobres, para os doentes, para os necessitados, para os humildes, não é? Judas achava que Jesus tinha que falar para os romanos, para os sacerdotes do templo, para as autoridades do sinédrio, para ele poder ganhar força política. Porque o movimento de Jesus, aquele movimento, era um movimento, né? Mudança de conceitos, de ideias. Só ganharia força através da política. Veja bem a visão de Judas. O reino que Cristo queria implantar, ele só ia poder implantar com a ajuda do sinédrio, a ajuda financeira, a ajuda política. Porque somente com aquela fala, né, incentivando a tolerância, a paz, o amor. Jesus era pacífico demais, pensava Judas. Isso não vai dar certo. Ele é muito pacífico, só fala de paz, não vai mudar nada. E aí a gente reflete um pouquinho. Será que nós acreditamos que trabalhar pela paz, como nos ensinou Jesus, tornará nosso mundo melhor? A gente trabalha pela paz, graças a Deus, né? A gente está se esforçando, né? A gente cai aqui, cai ali, escorrega, né? Mas a gente quer trabalhar pela paz, é o nosso objetivo. Mas a gente acredita que essa paz pode mudar o mundo, pode mudar a minha casa, a minha família, o meu bairro. Precisa responder com isso, é uma reflexão nossa. Para a gente poder entender que as dúvidas e os receios de Judas são muito parecidos com os nossos. E aí a gente dá uma pausa nessa conversa, na beira do lago, a gente vai trazer uma outra conversa dentro da conversa. Está em outro livro, também de Humberto de Campos, é Lázaro Redivivo. E aí só a literatura espírita traz isso. A conversa que Judas teve com Caifás. Caifás era o sumo sacerdote no templo. Era um cara que mandava, religiosamente, politicamente, socialmente, era um cara que mandava. Então ele procurou Caifás. E Caifás, quando recebeu Judas, que já sabia do que se tratava, recebeu Judas com todas as pompas, elogiando ele de todas as formas, e dizendo que ele era um cara visionário, corajoso, e dizendo para Judas que Jesus seria o rei para restaurar a liberdade política. Judas já pensava, né, já queria que fosse dessa forma. Caifás ainda incentivou mais ele ainda. Você está certo, né? O Messias, o nosso Messias, precisa de poder, de amparo, de apoio político. Porque Caifás tinha tentado persuadir os outros apóstolos, mas ninguém quis dar conversa a ele.
Então, quando ele viu que conseguiria com Judas, ele elogiou Judas de todas as formas. E prometeu a Judas que essa atitude dele iria apressar a vitória do Messias. E os companheiros dele, os outros apóstolos, os outros 11, teriam uma posição de destaque na Assembleia, perante o povo. Judas ficou feliz da vida. Era tudo que ele queria. A ansiedade dele foi sobre o que a página de abertura? Vamos falar sobre ansiedade. Se é uma coisa boa ou não, né? Até os dias de hoje. Judas, na ansiedade de garanhar a vitória de Jesus, achou que ele tinha que tomar a frente para arranjar as coisas. Chamado golpe de Estado. Mas aí Judas, meio preocupado, pensou assim: tudo bem, meus companheiros vão ganhar poder, prestígio, né? Jesus vai finalmente construir o reino dele com poder. Mas ele perguntou assim: e Jesus, como é que fica nessa história? Nessa revolta? Aí Caifás falou para ele: a gente vai prender Jesus, mas por uma questão de segurança. Porque a cidade está cheia, era Páscoa, né, gente? Uma das 3 festas mais populares, né, hebraicas, e a cidade estava cheia de gente. Então ele falou: a gente vai prender Jesus, mas por uma segurança, porque vai ter uma rebelião, uma revolta. Então, né, todo mundo vai querer ver Jesus, pegar Jesus, então a gente vai afastar ele desse povo, mas depois a gente solta ele. E aí, ele assume o poder com toda a honra e toda a glória. Plano perfeito. Plano político, religioso, perfeito. Nessa altura, Humberto de Campos diz para a gente que Judas era um homem escravizado à ilusão. Ele criou uma ilusão, né? Ele criou uma realidade que não existia, que não ia existir e que não era para existir. E Jesus não queria nada disso. Quantas vezes nós estamos iludidos nas nossas vidas com determinadas situações? A gente cria um negócio que não existe, está só na nossa cabeça. E por isso a gente chora, a gente sofre, e a coisa não existe. Não é verdade? Eu já criei várias ilusões, gente. Até eu assumir o controle de volta da minha cabeça e pensar: gente, por que eu estou chorando? Não aconteceu nada, né? Por que eu estou nervosa? Por que eu estou ansiosa? Por que... Ilusão. Olha o que Amélia Rodrigues fala no livro Quando Voltar a Primavera. A precipitação armou Judas de ansiedade, interiormente visitado pela indução hipnótica de entidades perversas que lhe aproveitaram o desalinho da emoção, interessadas em desnaturar a mensagem e anular a força do amor pacificante. O exército do mal estava de prontidão nessa época, como está de prontidão hoje também. Esperando o quê? Esperando nós darmos oportunidades, abrirmos uma janela. Olha lá, as entidades perversas aproveitaram o desalinho da emoção. Porque se Judas não tivesse esse perfil político, revoltado, insubordinado, ansioso, não tem obsessor que vai conseguir nada com você. Não é assim que a gente aprende?
aqui na Casa Espírita, nos nossos cursos, como é que se dão os processos obsessivos? Pode começar de uma simples influenciação negativa e a gente vai relaxando, vai dando guarida, Começa com uma tristeza, com ressentimento, angústia, e vai, e eles se aproveitam, mas eles só se aproveitam daquilo que a gente fornecer para eles, vamos dizer assim. Se tiver algum obsessor querendo me convencer a encher a cara, vai quebrar a cara, porque eu não gosto de bebida. Entende? Mas de repente, outro obsessor, vier me seduzir com ideias que fazem parte da minha personalidade, a impaciência, a rebeldia, a vaidade, o orgulho. Aí é uma porta aberta. Então, voltando, eu até esqueci. Depois que Caifás prometeu mundos e fundos a Judas, ele falou assim: olha, não vai embora agora não, porque a gente vai fazer um documento. Chamaram escribas, testemunhas e fizeram um documento, e Caifás falou para Judas: não se preocupe, é só responder sim para tudo. Isso é mera formalidade. E aí as perguntinhas eram extremamente incriminadoras, contra Jesus. Perguntas: você confirma que Jesus quer ser o rei dos judeus? Você confirma que Jesus apoia a revolta em Jerusalém, armada, não sei o quê? Várias perguntas, e Judas só falando sim, sim, sim. Depois Caifás deu um dinheiro, ajuda, umas 30 moedas, ajudar. E falou: olha, a gente vai precisar que você vá à frente dos soldados romanos e de alguns judeus, e nos indique quem é Jesus. E assim foi feito, E pela história a gente sabe que Judas foi, à frente, encontrou Jesus e deu um beijo nele para indicar quem era o mestre Nazareno. Depois que Jesus foi preso e a coisa desandou totalmente, porque ele foi preso, foi levado à noite para a casa de Caifás, passou a madrugada lá sendo interrogado, bateram nele, fizeram tudo contra a lei e rapidamente encaminharam ele para ser crucificado. Mandaram ele lá para Pôncio Pilatos, Fizeram tudo às pressas. Quando Judas viu que tudo deu errado, e que ele tinha sido enganado, mentiram para ele voltou atrás, foi correndo lá no templo procurar Caifás e falou para ele: pelo amor de Deus, me socorre, eu não quero cometer esse crime, eu me enganei, ele é inocente, por favor, toma o seu dinheiro. Devolveu o dinheiro. E aí Caifás falou para ele: que me importa? Isso é contigo. O que eu tenho a ver com isso? Isso agora é problema seu. E agora a gente volta ao diálogo que a gente estava antes do Humberto de Campos com o espírito de Judas. Judas fala assim: entregando Jesus a Caifás, não julguei, não imaginei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. Ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir a seus olhos.
Então, claramente, a gente consegue entender que Judas não tinha a intenção de matar Jesus, nem de feri-lo. A intenção dele era apressar a vitória do Mestre, apressar a implantação do reino de Deus através da política. E aí Humberto pergunta: e você chegou a se salvar pelo arrependimento? O Judas falou: não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. E aí a gente dá uma outra paradinha para lembrar o que Allan Kardec falou para a gente lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7. Ele fala sobre o arrependimento. Só arrepender-se basta? Não, né? Mas arrepender-se é um primeiro, grande, importantíssimo passo para você poder reparar tudo que você fez, aprender tudo que faltou para aprender, não é? Porque quantas vezes a gente, pode não ter sido nessa vida, mas em outras, né? A gente fez, se equivocou e ainda falou assim: eu me arrependo, mas se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Você já ouviu essa frase? Uma incoerência, né? Eu me arrependo, mas se eu tiver que fazer tudo de novo, eu faria. Enquanto a gente não se arrepende, o arrependimento dói, né, gente? O arrependimento dói. Enquanto a gente não se arrepende, a gente não consegue se melhorar, não consegue mudar as coisas. Tanto que Allan Kardec diz que o processo é arrependimento, expiação e reparação. Porque também não basta eu me arrepender, aí tem uma nova oportunidade, passo por um processo de expiação, né? Sofro tudo que eu causei, de uma forma ou de outra, porque a lei não é de talião, né, gente? Não é porque eu arranquei uma perna que eu vou vir sem a perna. Não é porque eu furei o olho que vão furar meus olhos. A lei é de misericórdia, é de melhoramento, é de aprendizado, é de amor. Então, ainda que eu repare tudo o que eu fiz, que eu expie, tudo o que eu fiz, vem a parte da reparação. Aí, o amor cobre uma multidão de pecados. Aí a gente vem para trabalhar no bem, né? Em larga escala. Aí, voltando, Judas falou: depois da minha morte trágica, passei séculos de sofrimento expiatório, sofri perseguições, etc. Séculos, gente, séculos. Até porque a sua consciência o acusava, né? E ele diz: minhas provas acabaram numa fogueira inquisitorial, onde fui traído e vendido, na Europa do século XV. Esse é o próprio Espírito falando, né? E nós temos também informações do Divaldo Pereira Franco que realmente Joana d'Arc foi, né, a encarnação de Judas em 1431. E nessa encarnação ele resgatou tudo que ele tinha para resgatar e encerrou as encarnações dele dolorosas aqui nesse planeta, nesse espírito. Se a gente estudar a história de Joana d'Arc, a gente vai se emocionar muito, né, com a história dela. Menina, 17 anos, analfabeta,
médium, audiente, vidente, intuitiva, clarividente. Os espíritos mandaram ela pegar o cavalo dela e se mandar, porque ela ia salvar a França. E ela disse que acreditou mais do que entendeu, mas ela obedeceu. E ela foi, né? Infelizmente, a Inquisição da época, né, a acusou de feiticeira, de ter pacto com o maligno, e ela foi queimada numa fogueira. Mas por que esse espírito conseguiu encerrar ali todas as encarnações dolorosas? Porque ele conseguiu se perdoar. Quando a gente se sente culpado, né, a gente mesmo quer se julgar, se sentenciar e se condenar. Quando na verdade só quem faz isso é Deus. Deus é que sabe qual é a melhor maneira da gente resgatar o que a gente tem para resgatar. Mas Ele, ao se libertar dessa culpa, e também em perdoar todos aqueles que fizeram mal a Ele nessa encarnação e nas outras também, e o Espírito de Joana disse que foi um esforço grande de todos. Olha como é que o perdão é uma coisa, né, que exige de nós esforço. Joana disse que de todos, o que mais lhe custou para perdoar foi o rei da França. Que o rei da França só foi coroado por causa de Joana d'Arc, mas ele entregou ela à Inglaterra, vendeu ela por algumas moedas de ouro. E ela perdoou todos eles. Os padres, os bispos, os que bateram nela, ela apanhou muito na prisão. O que condenou ela à fogueira. Diz Leon Denis, no seu livro de Joana d'Arc, que depois, no plano espiritual, esse espírito conseguiu reunir todos esses espíritos, né? E esse espírito os auxiliava. Todos aqueles que condenaram, que a condenaram na fogueira, ela conseguiu depois auxiliá-los. Gente, isso é de uma grandeza, né? de uma evolução, de uma beleza. E Judas continua: eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. E é verdade, né? É verdade. Eu não sei quem inventou aquela brincadeira, que de brincadeira não tem nada, da malhação dos Judas. Eu nem pesquisei onde foi. Pelo menos a gente já não vê mais tanto, porque eu lembro quando eu era criança, eu vi. Que penduravam o boneco do Judas e ali batia, xingava, jogava pedra, fazia não sei o quê. Enquanto a gente está batendo, xingando, se comprometendo com a providência divina, o Espírito já superou todas as suas dificuldades, né? Já está em altas esferas. Nós fomos ver uma peça, né, Kátia? Violetas na Janela. Só para fazer uma comparação. E a mãe que perdeu a filha, é a história de uma jovem que desencarnou com 19 anos, né, Patrícia. E a mãe perdeu a filha, ficou muito triste. Para a mãe não se desesperar, ela plantava violetas na janela e ali ela fazia a prece dela, de amor, de saudade, de carinho. Pois esses fluidos chegavam até esse espírito no plano espiritual, em forma de violetas. Ela tinha as violetas materializadas lá. Por que eu estou falando isso? Vocês imaginem o mundo inteiro, cristãos ou não cristãos, porque até quem é ateu fala mal de Judas, julga, né, incrimina. O mundo inteiro
que a espiritualidade dê um jeito de sanar, filtrar um pouco essas emanações perniciosas, porque senão o espírito não ia conseguir se recuperar. Imagina o seu nome. Durante séculos e séculos, milênios, todo mundo falando mal de você, te odiando. Foram encarnações de superações para esse espírito, né? E para finalizar esse diálogo de Humberto de Campos com Judas fala assim: mas agora, irmanado que estou com ele, com quem? Com Jesus, irmanado, olho com benevolência os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Pessoalmente, estou saciado de justiça, porque eu já fui absolvido pela minha consciência. Então veja os desafios desse espírito, né? Se libertar da culpa, se absolver ele próprio, perdoar todos que incriminaram ele, que julgaram. A elevação espiritual que a gente não tem outro caminho, só se dá através do perdão, do amor, da benevolência, da indulgência. E aí, acho que vai dar tempo. Tem uma poesia de Maria Dolores, eu trouxe duas poesias. Uma a gente vai ouvir em forma de música e outra eu vou fazer um resumo aqui. Maria Dolores, no livro Coração e Vida, ela conta. Vocês conhecem a passagem que quando Jesus sai do sepulcro, qual é a primeira mulher que vê Jesus? Maria Madalena, né? Maria Madalena. Mas Jesus fala para ela: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, lembra? Por que ele falou isso? Porque quando Jesus despertou, né, do desencarne, ele ouviu os gritos dolorosos de Judas. Então Jesus desceu às zonas umbralinas, muito, diz Maria Dolores, para ajudar o amigo. E quando chegou lá, Judas estava tão enlouquecido de dor, de remorso, que nem conheceu Jesus. Jesus disse que passou um tempinho com ele lá, até que ele adormecesse. Olha que lindo. E aí eu trouxe para vocês a imagem de Maria Madalena, né? De Jesus. É uma música, é uma poesia de Maria Dolores também, que a Elizabeth Lacerda se inspirou para fazer a música. Porque não foi só Jesus que foi às zonas umbralinas ajudar Judas. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer.
no meio da noite escura, escuta a voz da brandura. Meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer. Fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Novas emoções, né? Obrigada, Marcília.
nesse momento, né? Belo estudo. Então, para a gente refletir. Todos nós somos, como a Marcela falou, somos Judas, somos Pedro, temos esses sentimentos, essas imperfeições. Nós estamos aqui caminhando, né, nos emocionando, porque, como fez Judas, ele se arrependeu. Ele sofreu também, como nós sofremos, porque a nossa consciência é um juiz impiedoso que está sempre ali, nos punindo, nos culpando. E enquanto nós não resolvemos isso, porque Deus está sempre para nos perdoar como Pai, mas nós temos que nos perdoar primeiro. Então é só para a gente refletir mais uma tarde maravilhosa que a Casa de Miguel nos proporciona, para podermos mudar, aproveitar as oportunidades. Essa música linda que Jesus fez, que Maria fez, e que está sempre fazendo por nós, né? Então vamos aproveitar essa emoção que o estudo de hoje nos proporcionou, vamos continuar nessa sintonia. Vou pedir a Marcília para fazer nossa prece final. Logo após a prece final, nossos médicos passistas já estão posicionados, a gente vai ter o passe, então vamos continuar nessa harmonia, nessa sintonia. Quem quiser receber o passe, é só aguardar que a recepção vai orientar. Um beijo no coração de todos, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Querido Mestre Jesus, receba o nosso muito obrigado, Mestre, pela tarde de hoje. Que possamos levar em nossos corações todas essas reflexões, que aprendamos com esse Espírito a não cairmos a nós mesmos nos momentos de reflexão, a não abrirmos portas e janelas das más influências de encarnados e desencarnados, que possamos estar sempre vibrando na paz, na alegria, no amor, na esperança, na amizade, na família. Temos muitas coisas boas para vibrarmos. Ampara, Pai, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos retornar aos nossos lares em paz. Seja conosco, Senhor. Agora e sempre, graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.